Tá, momento. Seja bem-vindo, obrigada por ter aceito o nosso convite. obrigado. Clóvis, justamente nesse remodelo, nessa readequação, o que a gente pode esperar hoje, nesse momento de pandemia e pós-pandemia, frente ao mercado de trabalho? O quanto é importante a gente ter ainda mais capacitação profissional, mais profissionalismo nesse momento? O que eu gosto de falar para os executivos, né, que a gente tem que ter uma visualização do contexto do organismo empresa. Então, o organismo empresa, o processo, é como, fazendo uma analogia, ele é o DNA da empresa. Então, conforme você tem eficiência e excelência nos seus processos, você consegue ter uma melhor rentabilidade, uma melhor lucratividade e um resultado de negócio mais eficaz. Então, o que está acontecendo nesse gap aí do mercado, né, que a gente chama dentro da área do pessoal que atua nessa área, nesse contexto, a gente chama de o mundo VUCA, né? Ele é um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo, né? E isso a área de competência, de gestão, já vinha tratando esse tema, porém, agora com o cenário de pandemia, se tornou muito mais necessário as empresas terem a capacitação dos seus profissionais para tornarem seres analíticos, não executores. Então, a pessoa começa a ter um pensamento de questionamento, de produtividade, do que ela está fazendo, se ela não pode fazer de uma forma mais assertiva, mais focada. Dentro desse contexto, o que a gente tem? Em termos empresarial, a gente tem o OPEX, que é o custo operacional, e o CAPEX, que é o investimento. Então, a gente os profissionais começam a entender a linguagem do executivo. Essa é uma barreira que acaba tendo dentro do mercado, que às vezes o profissional, o colaborador, não entendia muito a visão do executivo, né, que fala de ROI, payback e tal. E o processo de capacitação, ele é um processo extremamente relevante, extremamente importante para que a gente faça essa transformação dos colaboradores e ajude as empresas a estarem nessa que a gente chama de nova normal. Tá? O que é uma nova normal? Tem um modelo que a gente estuda, né, que é o seguinte: a partir do ano 2000, a tecnologia ela evoluiu mais do que a capacidade de absorção dos profissionais. E aí, o que aconteceu? As pessoas ficaram extremamente desconfortáveis. Porque, vamos falar... Sim, porque você vai perdendo o controle, né? Entre aspas, você tinha um certo controle do que ocorria e você meio que perdeu, né, o controle. Sim, você perdeu o controle, perdeu os parâmetros básicos. A gente está fazendo... Quem está trabalhando em home office sabe que está trabalhando muito mais do que às vezes estava trabalhando no presencial. Está usando outros artefatos de fazer video conference e outras ações, né? Então, isso já faz parte de uma nova normal. Dentro dessa nova normal, o processo de capacitação também está ocorrendo um processo disruptivo. Por quê? Os treinamentos online ou EAD, eles eram muito restritos a mestrado. O cara vai fazer um MBA, se você fizer um MBA 80% online, 20% presencial, sai um investimento menor. E agora as empresas viram, opa, peraí, eu tenho que fazer alguma coisa, aproveitar esse tempo aí, né, para estar capacitando os profissionais.
Então, uma coisa, são duas barreiras que a gente está suplantando. Primeiro, o estigma de home office, né? Antigamente, o cara está trabalhando em home office, todo mundo na organização falava, esse cara fica em casa lá de pijama, dormindo, faz nada, né? Então, E outra, né, que você, dependendo da área onde você atua e como que você exerce, a empresa tem o total controle sobre a quantidade de horas, sobre todo esse sistema que você entrega, né, para a companhia. E você fica logado em algumas empresas até com a questão do vídeo ali o tempo todo. Então, assim, é realmente um trabalho bem característico e as pessoas tiraram, eu entendi o que você quis dizer, e é isso mesmo, aquele estigma, né, do home office. Inclusive, o que você está falando saiu faz umas 2, 3 semanas na capa, se eu não me engano foi da Folha ou do Estado de São Paulo, dizendo que mulheres, por exemplo, estavam trabalhando de 10 a 12 horas por dia, e fora as questões de casa e tudo mais, muito mais do que quando trabalhavam nos ambientes do trabalho, escritório, etc. Ou seja, então, isso realmente é comprovado através de levantamento. sim. E dentro dessa linha, as áreas de capacitação tiveram que se reinventar, né? A gente utiliza várias metodologias como meio, né? Agora, sendo bem assertivo, a gente tem um modelo de gestão de performance de equipe. Então, o que a gente procurou fazer? A gente tem os Objective Key Results, que são os objetivos chaves para aquela função. Dentro dos Objective Key Results, a gente tem um desdobramento de metas e abaixo a gente tem as atividades daquela função do profissional. Mas a gente fez uma análise que a gente precisa também ter um pouco de cautela na hora da gente implementar esses modelos. A gente tem que entender que o objetivo é o resultado de negócio. Fazendo uma analogia, eu tenho uma receita, eu preciso entregar bolo. Então, o que a gente faz nesse modelo que a gente tem? A gente cobra a eficácia, não a eficiência. Ou seja, eu não vou ficar cobrando se o cara fez as atividades. Não é esse o objetivo da empresa, porque eu tenho que dar liberdade para o colaborador, mas eu tenho que dar uma receita para ele de atividades. Mas o que eu vou pedir para ele me pontuar é se ele me entregou o bolo, ou seja, a eficácia. O resultado, né? E é o que a gente tem visto hoje no modelo de pandemia. Muitos profissionais em home office o que você entrega, né? Essa famosa produtividade, se você está entregando de fato, não muito atrelado à quantidade de horas e enfim, esse estabelecimento de horas, você acha que ainda fica cada vez mais deixado de lado pós-pandemia? Você acredita nisso e cada vez mais o foco em produtividade profissional? Sim, mas a gente também tem que ter o entendimento que você como gestor, você realizar um entendimento de quais são as atividades relevantes, você começa, junto com a equipe, verificar se aquela receita é eficaz para atender as metas. E aí o profissional ele só vai registrando se ele conseguiu atender a meta ou não. Só para ter um exemplo, a gente aplicou esse modelo numa área comercial de uma empresa e quando eles começaram a referenciar quais eram as atividades, quanto tempo que eles demandavam, se era diária, semanal, mensal, tal, deu um overflow de 45% em cima da carga horária que cada profissional tinha disponível. Aí, eles reavaliaram, fizeram um balanceamento, reviram essas atividades, reviram tinha atividades que eles tinham pontuado que podiam juntar, integrar, tal.
Beleza, aí criamos um novo roteiro. Só que esse roteiro é como se fosse um baseline. Eu não preciso ficar cobrando se ele fez tantas videoconferences. Não, eu deixo dou liberdade para o profissional em cima daquele roteiro e, como gestor, eu cobro as metas que, consequentemente, as metas vão gerar os objetivos de chaves de negócio. Por incrível que pareça, Renata, quando você migra várias áreas que são usualmente presenciais, esse tipo de modelagem não existe, entendeu? Ou seja, como não é comum não é uma atividade que usualmente eles estavam acostumados a fazer à distância, então essa modelagem ela se torna extremamente relevante, porque existem algumas empresas que já tomaram algumas decisões que a grande maioria dos seus colaboradores vai ficar em home office. Só que aí, legal, você tem toda essa estrutura dentro de um conceito de modelo de organizacional. A gente acabou sendo empurrado para um modelo de rede. Você tinha um modelo hierárquico, matricial, agora é rede. Todo mundo fala com todo mundo, interage com todo mundo e gera o resultado de negócio. Porém, a gente tem que ter algum artefato no meio aqui para fazer tipo um maestro, organizar e dar o tom. Certo? Eu acho que isso daí... Precisa, né? Precisa ter o direcionamento para não se perder demais, no caso, né? Enfim, eu entendi o que você quis dizer. Senão fica aquela orquestra bagunçada, realmente todo mundo, às vezes, até desempenhando funções similares e não tendo esse direcionamento que pode vir a ajudar, porque pode ser um gasto de energia de 2, 3 pessoas ao mesmo tempo, sendo que pode estar dividido, por exemplo, as tarefas, né? Então, tem muito disso, né? O que a gente tem procurado passar para os gestores? Que as metodologias, tanto de gestão de processos, gestão de projetos, ágil, design thinking, elas são muito relevantes, mas o foco é o negócio. A gente não pode ser xiita metodológico. A gente tem que entender que o objetivo no bottom line, uma empresa treina um profissional para ele ser um acadêmico daquele conceito. Não, ele treina um profissional para dar resultado. Então, outra coisa que eu acho super relevante é que os profissionais também já estão tendo mais essa consciência do valor agregado e da responsabilidade que eles têm em cima do negócio, né? É aquela história, por exemplo, de você ter, e é o que muita gente já fala já há alguns tempos, daquele espírito empreendedor, né? De você meio que ser o dono do negócio, entre aspas. Sim. É mais ou menos isso, nessa linha? Sim, porque cada profissional ele tem que saber qual é a sua responsabilidade dentro da cadeia e ele tem que ter o entendimento que ele tem que... Não adianta, vamos dizer, um colaborador não você ser colaborador de uma organização não é um benefício. Você tem que ser um agente de geração de resultado. E muitas vezes, quando você faz essa parametrização, às vezes a pessoa não tinha nem ideia da relevância que ela tem dentro da organização. No processo. Então, vou dar um exemplo. A gente fez um trabalho uma vez numa empresa e tinha um item
E até para gente colocar aqui, antes de você falar desse exemplo, vocês foram responsáveis aí por atender, né, esses treinamentos importantes do Six Sigma para muitas empresas, né? Até queria que você falasse algumas delas, enfim, quais são essas empresas, por exemplo, multinacionais e nacionais que vocês já atenderam. Então, a gente tem algumas empresas que a gente atende, entendo que não existe nenhum problema de estar falando, dentre elas a gente faz muito, desde o início, faz 9 anos que a gente atende a Ambev, a gente tem a Xerox também na parte de projetos, então a gente tem uma gama de corporações aí que a gente acaba atendendo, temos o nosso congresso internacional Six Sigma, que ele ocorre todo maio. Circunstancialmente, a gente tomou a decisão de migrar para maio de 2021, então 2020, porque a gente entende que no segundo semestre, apesar de poder ter uma liberação, como nossos profissionais são profissionais corporativos, a grande maioria das empresas já proibiu tanto viagem como participação de eventos de seus colaboradores. Então, e aí a gente tem uma gama de outros atendimentos que, dentre elas, vamos supor, a Nestlé, a gente está fazendo lá um projeto de gestão de PMO, a Volkswagen, a gente está atendendo na parte de essa plataforma EAD, ensino à distância. Então, são clientes que a gente tem e procura fazer, mas o foco nosso, só para te dar um direcionamento, né, queria falar um pouco mais, mas assim, a gente tem que ter uma consciência do Brasil. O Brasil, ele tem 2,39 de GDP global, que é o PIB, né? É o mesmo da Itália. É o dobro do México, que é 1,5, quase o dobro do México. Então, a gente tem que ter uma consciência que o Brasil é relevante. Como você trata nessa área aí também de agro, recentemente se tornou a conscientização que o Brasil ele alimenta mais de 1 bilhão de pessoas. E aí tinha um... Sim, exporta para quase 200 países. E vai ser o único setor nesse ano da economia, o único, gente, que vai crescer 2,5% do PIB do agro, frente a uma queda em mais recente do relatório do Banco Mundial de 8% para o Brasil, essa projeção. Ou seja, aí a gente trabalhando com essas informações e entendendo o quanto a opinião pública, não só quem é do setor, mas quem é de fora do setor, toda a sociedade, viu como é relevante o papel do agro no nosso país e o quanto a gente representa, não só em termos de balança comercial, em PIB, mais do que isso, o quanto a gente está alimentando o Brasil e o mundo, né? O quanto o mundo depende do agronegócio brasileiro, né? Esses dias eu estava até fazendo uma entrevista com uma diretora de uma das maiores empresas aí de alimentos do mundo, que é a BRF, e ela me chamou a atenção com essa frase, né? Ela falou, Renata, não é só o brasileiro que depende do agro brasileiro, é o mundo nesse momento que está dependendo do agro brasileiro e as nossas exportações estão crescentes. Então, assim, essa pandemia traz aí vários insights e várias reflexões também, né? Frente à opinião pública no geral. Sim, e tinha um estigma que a gente carregou muito tempo, que a gente exportava produto que não tinha valor agregado. Né? Ah, mas o Brasil não tem produto de valor agregado. Vou te fazer uma pergunta, Renata. Qual o produto que tem maior valor agregado para o ser humano, se não é o alimento? E aí fica, não, mas o produto... Então, a gente tem que se orgulhar, sim, que a gente é o maior player do mundo de maior valor agregado para o mundo, que é o alimento. Que é o alimento. Então, às vezes a gente fica rodando. Agora, é lógico, tem os outros segmentos, a indústria, a área de serviço, são muito importantes e muito relevantes dentro do contexto do país. A gente vai ter, na minha visão sistêmica, uma oportunidade muito grande de ter algumas coisas migrando para o Brasil. Por que eu falo isso?
o Brasil é um país que está pronto, tem várias plantas de várias grandes corporações instaladas no país e os executivos entenderam que existe uma análise de risco de estar concentrando toda a produção em um determinado país e o Brasil está pronto. É só o cara da matriz lá falar assim, ó, vão migrar essas demandas para o Brasil. Então, é muito importante dentro do planejamento estratégico, sim, estar próximo aos grandes players do mercado. Só para você ter uma ideia, como é que isso é relevante, vou falar uma coisa que todo mundo meio que sabe, mas a China, há 25 anos atrás, chegou e falou assim, eu quero ser o maior parceiro dos Estados Unidos. O que aconteceu depois de 25 anos? Hoje, os Estados Unidos têm 24% do GDP, do PIB mundial, e a China 14%. Por quê? Ela se associou ao maior mercado do mundo. E eu acho que a gente tem que tirar algumas visões nesse contexto e, sim, se associar aos maiores mercados do mundo, que é os Estados Unidos e a Europa. Não podemos ter vergonha de estar associados a isso. A gente tem produtos e serviços para estar oferecendo para esses mercados, né? Mas isso daí cai no drive da nossa entrevista. A gente tem que estar propiciando a capacitação dos profissionais. Um outro estigma que foi criado e gerou um impacto era o seguinte, você deve lembra aquele caso, você é SA, você é sua empresa? Poxa, como é que você vai pedir para um profissional recurso para ele investir na capacitação dele, se ele está no processo de formação e ele às vezes não tem esse recurso? E as empresas tomaram algumas decisões, não, o profissional tem que se virar. Espera aí, não dá. E aí o que aconteceu? Teve um buffer de profissionais aí que foram absorvidos, mas a gente tem que estar formando. Outra coisa que é um estigma que tem que ser suplantado aí, a gente tem muito profissional sênior com altíssima qualidade e não está sendo aproveitado, porque o protocolo global, a minha empresa só pode contratar pessoas com menos de 45 anos. Eu vou jogar fora toda a experiência desses profissionais, isso numa sociedade da informação, que o conhecimento, eu não falo nem conhecimento explícito, eu falo conhecimento tácito, é aquele que está entre as linhas, que o profissional vivenciou, né? Olha, eu concordo no que você falou nesse ponto último, que me chama muito a atenção e a gente precisa, sim, de fato, quebrar essa barreira no Brasil quanto à idade, à experiência, ao respeito e aos valores. Porque, enquanto você estava falando, me remeteu a uma viagem que eu tive a oportunidade de fazer, que foi na Nova Zelândia, para uma série especial. E aí eu estava, na época, numa planta frigorífica de ovinos e tudo para fazer também o processamento ali de carnes. E aí eu vi uma senhora, se eu não me engano, ela tinha 82, 83 anos. E me chamou tanto a atenção. E aí eu fiz uma entrevista com ela ali, né, naquele ambiente, tudo. E eu falei assim, uau, né? Perguntei a idade e quanto tempo que ela estava lá. Ela trabalhava num turno mais reduzido, numa jornada, enfim, no entendimento entre ela e a empresa, 4 horas. Mas ela falou assim, se eu sair daqui eu morro, porque aqui faz parte da minha vida, aqui faz parte da minha atividade. E aí na época, assim, eu lembro que eu até me emocionei, que eu falei assim, olha, quero esperar para ver se o Brasil vai chegar a ser assim, de conseguir valorizar e não tirar esses profissionais pela idade, por de repente, tá com 60, já não serve mais. Isso a gente precisa quebrar. Então, Renata, dentro desse conceito tem uma coisa muito importante. O ser humano, ele tem no seu DNA, ele é um agente de transformação. Não interessa, esquece a palavra trabalho. Ele é um agente de transformação. Então, ele tem que estar transformando
na sua vida o dia inteiro, toda hora. Uma hora ele vai estar colaborando com uma empresa, uma hora ele pode tomar a decisão que ele vai estar criando os filhos, uma hora ele pode estar tomando a decisão que ele vai escrever uns livros, uma hora ele não pode não ter objetivo de transformação. E aí você acaba vendo algumas profissões, principalmente na área do desporto, que o camarada tem um pique forte de transformação, de ter resultado, e aí quando acaba a carreira, a data, né, por causa que atleta às vezes tem um período mais curto, ele fica perdido porque ele fala, cara, e agora, o que eu faço? Mesmo o cara tendo muito recurso. E tão novo, né? E tão novo ainda, então, né? a gente Sim. tem que ter essa preocupação de estar sempre transformando, sempre tendo objetivos, sempre tendo desafios, sempre buscando. Então, eu fico assim, eu acho super bacana essa tua abordagem, porque você podia estar focada num nicho específico e ficar lá confortável. Não, você está abrindo o seu leque, o seu espectro de estar compartilhando, buscando outros profissionais para falar que não são exclusivamente só do agro. Isso que e aí surge também um desafio, porque você está indo em um ambiente que não é uma zona de conforto. Então, eu tive a oportunidade aí, graças a Deus, de fazer 2 livros, já estou num terceiro que a gente vai estar terminando aí esse ano, que é o modelo híbrido de aplicação de metodologias, que a gente entende que você tem que usar um pouco de tudo, conforme a necessidade de negócio, e fazendo uma analogia. Se você chegasse para uma pessoa, falasse a receita da feijoada, o cara fala, cara, tá louco, eu não vou comer isso daí. Aí a feijoada pronta é um dos melhores pratos mais saborosos que tem. E tem um pouco de tudo. Então, fazendo essa analogia, você usar um pouco de metodologia, um pouco de cada metodologia para atingir o resultado de negócio, você vai acabar tendo uma excepcional receita para atingir o negócio da sua empresa, que é para isso que a gente está. Está aqui e estamos aí. A gente é um agente de transformação, a gente procura obter junto de nós, os profissionais que propiciam essa transformação junto às empresas. As empresas estão ficando mais abertas a esses novos modelos, porque elas começaram a entender que não existe uma receita, vamos dizer, perfeita. O que existe é uma composição de ações que você vai fazendo. Só um outro item muito relevante que às vezes a gente acaba vendo que, por incrível que pareça, a gente acha que todo mundo utiliza, né? Que é o modelo de Business Strategy Deployment, ou seja, você fazer o desdobramento da estratégia da empresa em plano tático e operacional. Muitas vezes a empresa ela tem um objetivo estratégico e a gestão e operação não está muito amarrada. Não estou falando que todo mundo tem essa dificuldade, mas é uma coisa que a gente acaba verificando, que você tem que ter também um modelo estruturado para que garanta que qual é o business goals, né? Quais os objetivos de negócio da empresa estejam estritamente alinhados com as ações que vão estar sendo feitas pela organização. Então, isso daí são coisas que você gera o desdobramento da necessidade também. Tá, se eu tenho os meus business goals definidos, tenho a minha estratégia definida, eu tenho o meu plano de iniciativas que eu vou fazer, eu acabo gerando
uma estruturação do meu plano de capacitação dos colaboradores de uma forma muito integrada. Eu não vou fazer por fazer. Capacitar um profissional por capacitar. Não, eu vou capacitar o profissional porque ele precisa daquele conhecimento para gerar o resultado de negócio da empresa. Então, são coisas muito relevantes que a gente acaba endereçando e procura compartilhar. E um fórum que a gente faz isso é o nosso congresso. Já convido a todos, 19 e 20 de maio, vai ser lá no Hotel Pullman, em frente ao Shopping Vila Olímpia. Eu gostaria de contar com a presença de todos. Já está disponível lá no nosso portal, lá. Depois, Renato, se puder compartilhar aí com o pessoal o portal. Sim. Mas eu vou falar rapidamente, é o leansixsigma.com.br, tá? Então lá vocês têm as informações. Porque é o seguinte, a gente encara o nosso congresso, que acabam participando mais de 400 executivos, como um momento de reflexão, momento de, poxa, vamos pensar. Agora a gente vai estar sendo impactado pela lei de proteção aos dados. Isso vai ter que mudar algumas coisas nas empresas. Então os executivos das empresas vão ter que começar a entender que esse novo conceito, o qual a pessoa é dona do dado, não mais a empresa, né, que você se cadastrou, vai mudar um monte de coisas nas empresas. Foi prorrogado para o ano que vem, né, a efetivação da lei, porque estamos no meio da pandemia. Então, esse é um item. E uma outra coisa muito relevante mesmo, é que o Brasil, em maio de 2019, ele se tornou assignatário do protocolo de Madrid de marcas e patentes. Quando você ia registrar uma inovação no Brasil aqui, usualmente, demorava às vezes até 10, 14 anos. Com o novo protocolo, você, em seguindo o novo protocolo, tem que fazer em 18 meses. Então, a estrutura de registro de informações, de inovações, se tornam mais apropriadas. Só para você ter uma ideia, as grandes corporações acabavam tendo inovações de profissionais aqui no Brasil e registrava lá pela matriz. Eu tive a oportunidade de, trabalhando na época na Xerox, eu tive uma patente que ela foi registrada lá pela Xerox lá dos Estados Unidos. Por quê? Então, eu vejo assim, do teu segmento, quanta inovação, quanta tecnologia a Embrapa tem, e a gente às vezes acaba, não estou falando que eles não o fizeram, mas às vezes como o processo era tão pesado, acabava não registrando. Então, só para você ter uma ideia rápida para consolidar esse item, os Estados Unidos ele gera aproximadamente 550 mil patentes ano. A China está gerando mais de 1 milhão de patentes ano. A Coreia do Sul, 250 mil e o Brasil, 30 mil. Será que a gente não tem competência para ter um número relevante? Então, quando você vê os executivos, os gestores dos Estados Unidos preocupados com a China, não é só por causa de mercado, é porque ela deixou de ser uma entidade que copia. Você vai falar desse 1 milhão para criar. Então, o executivo, que é o executivo lá, o presidente dos Estados Unidos e o seu staff, né? Eles veem isso, poxa, abriu o sinal amarelo, acendeu. Porque os caras estão gerando mais patente que a gente. Que era, todo mundo tinha uma visão clara que
o maior inovador, vamos dizer, em termos de inovação, Estados Unidos e Europa. E você vê que em 25 anos eles mudaram isso. Por que a gente não pode pegar esse roteiro e acelerar, agora que a gente foi assignatário do Protocolo de Madrid sobre marcas e patentes? Vamos acelerar, vamos pegar esse processo de fazer registro, colocar dentro do protocolo do ensinamento das crianças desde o colegial, para ela entender como é que faz um registro de uma... E patente, às vezes, você pensa que o cara precisa ser PhD. Não, pode ser uma patente de método, uma patente de um processo. Então, a gente tem que fomentar. É que criou também, estabeleceu-se isso, né? De falar em patente, não vou nem... Existe essa cultura do Brasil, né? Uma patente, não, então não vou nem entrar nesse processo. Existe isso, né? Que precisa ser quebrado e a gente também precisa entender do quão é relevante, precisa ser ainda mais de Brasil nesse sentido. Então, muito bom você tocar realmente nesse ponto. E até para a gente já ir para a nossa conclusão aqui, foi muito bom a gente falar, dividir, compartilhar, enfim, todos esses dados bastante interessantes que você trouxe aqui para a gente. Agradecendo aqui as várias mensagens ao Marcos Rezende, que escreveu quando a gente estava falando ainda sobre o agro. O homem do campo se adaptou às adversidades, né? Encarou a pandemia como encara geadas, secas, chuvas de pedra, com naturalidade e muito trabalho. O agro responsavelmente não para e não pode parar. É isso mesmo, a produção de alimentos e todos os envolvidos aí na cadeia, a gente tem observado que tem dado lição aí de como fazer e o que fazer. Então, eu sempre gosto de terminar aqui a entrevista pedindo uma mensagem final para os nossos amigos aqui, amigas, enfim, que estão nos acompanhando nessa audiência online. Qual é a sua mensagem hoje, Clóvis? Eu vou frisar um ponto que eu já falei, mas eu acho que é extremamente relevante e importante. Tenham em mente que os processos da sua organização, eles são o DNA da sua organização e geram a rentabilidade da sua organização. Profissional, colaborador, tenha em mente que você é o agente de transformação. Você tem que estar pronto para ajudar a sua organização, para transformar e obter resultado. A gente tem que estar com esse processo integrado. Gestor, procure entender a linguagem do executivo. Muitas vezes o gestor não entende. O meu executivo fala de ROI, payback e tal. Essa é uma barreira que eu falo sempre no congresso. É um gap que falta. Ou seja, o gestor entendeu o executivo, porque o gestor já entendeu bem como administrar gerenciar os seus colaboradores. Tem lá várias empresas que é o melhor, ganham o prêmio do melhor lugar para se trabalhar, tal. Então essa barreira já foi suplantada. Mas tem uma barreira que é o gestor falar a mesma linguagem do executivo. Então, eu acho que essas são as mensagens que eu gostaria de passar. Eu entendo que eu gostaria de deixar claro aqui, agradecer a oportunidade, Renata, da gente estar compartilhando com todos a sua audiência, que eu sei que é extremamente relevante, essas pílulas de informações que a gente possa estar, às vezes, gerando, né, para as pessoas. Eu vou dar um exemplo que foi muito relevante, eu fiquei até emocionado. Eu fui na FATEC, fiz uma apresentação sobre a importância de capacitação, aí falei sobre os treinamentos, a distância, tal, EAD, e aí disponibilizamos para a FATEC também para os alunos terem acesso, tal. Aí o professor da FATEC veio me falar, falou: Clóvis, você não sabe o que aconteceu. Aquele profissional, um dos profissionais que estava na sala, ele foi lá, fez o treinamento online e tal, e ele participou de uma vaga para ser analista de processo
de uma linha de produção. Aí, na entrevista, o gestor falou para ele, olha, eu queria te dar uma notícia, você foi contemplado, você vai estar colaborando com a gente, porém, eu não quero mais, você não vai ser mais só aquela região, você vai ser analista de processo da empresa. E aí ele falou, não, mas poxa, fico extremamente lisonjeado. Não, porque você já está preparado. E você vê, Renata, aquele treinamento que ele fez propiciou ele pegar uma oportunidade maior e ainda o gestor falou para ele, olha, essa vaga você vai ganhar 40% a mais do que a vaga que você estava concorrendo. Então, a gente tem que se preparar, tem que se antecipar, porque assim, as oportunidades vão vir, as empresas que são responsáveis por prover serviços também vão ter uma demanda. Eu entendo que vão ter uma demanda porque a partir do momento que você teve uma necessidade de reduzir headcount, pessoas, a coisa vai voltar, você vai contratar o serviço daquela atividade. Então, eu acho que todos estamos juntos, o nosso país ele tem essa oportunidade de ter o agro, tem a oportunidade de ter uma área de serviço muito forte, tem a oportunidade de ter as melhores práticas globais aqui. Tanto é que foi o início da nossa jornada, há 12 anos atrás, quando eu saí da corporação, eu falei assim, tá bom, o Brasil é igual à Itália, tem um monte de empresa familiar, que é uma realidade, né? Pequenas empresas, que é a grande maioria do país. Eu falei, essas empresas não têm acesso às melhores práticas globais. Então, esse foi um desafio que eu me pus. Poxa, eu vou criar algum modelo para disseminar essas melhores práticas que ficavam, às vezes, restritas a grandes corporações, tá? Então, só para finalizar, eu queria agradecer. Espero que eu tenha colaborado com a sua audiência aí para dar alguns caminhos, caso eles achem apropriado, tá? Foi muito bom, muitíssimo obrigada. Muita gente escrevendo aqui. Cá Merlotti, parabéns pelo excelente bate-papo. Doutora do Agro Oficial, parabéns. O Marco, altíssimo nível, essa entrevista, esse debate. Enfim, todo mundo aqui. Eu até faço convite para acompanhar a nossa entrevista completa, que vai ficar disponível daqui a pouquinho já no meu feed. Eu que agradeço, foi muito bom a gente poder discorrer sobre um tema tão importante, tão pertinente nesse momento, né? Nesse momento de transformação profissional, não só aqui do Brasil, como do mundo todo, mas em especial a gente chama atenção e coloca enaltecendo aí o nosso país com toda certeza. Muito obrigada, espero encontrá-la em outras oportunidades. Renata, Cláudio. posso pedir uma gentileza? Claro. Fazer um jabazinho aqui do meu livro, aqui, pôr ele aqui, ó. Aí você tá dando para ver bem? Ruptura, né? Tô lendo aqui já, ruptura. Ruptura no modelo tradicional das empresas, tá? Show, maravilha, é isso aí. Claro, fique à vontade, gente. Ó, muito bom, gostei. É isso, você trouxe várias ideias, insights, direcionamentos, objetivos e toda aquela quebra de paradigma que a gente precisa entender e se readequar a esse novo modelo. Oportunidades, eu também acredito nisso. Oportunidades tem, e justamente é aquela máxima que na crise que justamente se sobressaem essas oportunidades para quem entende, para quem consegue surfar de fato nessa onda. Então, muitíssimo obrigada, espero conversar com você em outras oportunidades. Obrigado, viu? Estou à disposição, a hora que você quiser e puder, eu tô Pessoal de Manaus aqui, que legal, muita gente satisfeita com a entrevista. Então tá bom, um grande abraço para todo mundo, meu trabalho aqui por hora continua, imagino que o seu também, de todo mundo aqui. Muitíssimo obrigada, viu? Até a próxima. Tá bom.